Boa noite, então. Mais um estudo do Livro dos Espíritos, início do capítulo 4, princípio vital. Tá? Todo mundo se achou aí? Sim, Então vamos lá. Eu vou lendo aqui devagar. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que trazem em si mesmo uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida e apropriados às necessidades da sua conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são os que não possuem vitalidade nem movimento próprios, sendo formados apenas pela agregação da matéria, os minerais, a água, o ar, etc. 60. Pergunta 60, então. É a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e inorgânicos? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. 61. Há uma diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos? É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos é animalizada. 62. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Aí ele já está falando daquela questão do princípio, né? Que não é o fluido vital, mas é aquela história de que existe uma vitalidade, algo que dá vida aos corpos, né? Que a ciência na época reconhecia, né? Ainda reconhecia. Eu estava vendo outro dia essa teoria do fluido vital, ela começou a cair por terra em mais ou menos, acho que em 38, 1638. Então começou devagarzinho a haver um entendimento diferenciado, né? Então nessa época, que era em 58, você já tinha uns 20 anos aí que a teoria já vinha, mas ainda era válida, né? Ainda era uma teoria que estava sendo considerada válida. não, geral. Mas aqui ele fala de princípio vital, né? Eu acho que é naquele sentido de que há algo que dá vitalidade, né? Que transfere vitalidade para o corpo. É o que eu imagino aqui. Esse capítulo é sobre princípio vital, né? Vamos ver o que aparece. 63. O princípio vital é propriedade de um agente especial ou apenas a matéria organizada? Numa palavra, é um efeito ou uma causa? É uma outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. É ele que dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. O princípio vital, né? Ele está falando do. Ele fez uma pergunta em cima do princípio vital, né? Se é um efeito ou se é uma causa. Ou seja, ele diz aí que é tanto um efeito quanto uma causa. É uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria, né? E naquela época a teoria que se conhecia é a teoria do fluido vital, né? Da vitalidade. Esse agente sem a matéria não é vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. Então também é causa, né? É ele que dá vida, que causa a todos os seres que o absorvem e assimilam. A resposta dos espíritos. Só que já começa aí uma dúvida, né? Porque você pode aplicar isso à questão do princípio vital, mas os espíritos não dizem que é o princípio vital. Eles dizem que existe alguma coisa. Percebe? Eles não dizem, não, é o princípio vital. Não, ele não diz. Ele diz que existe alguma coisa.
Então, por enquanto, eles não afirmaram que é isso. Vamos seguir. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? É um dos elementos necessários à constituição do universo, mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. É um elemento para vós, como oxigênio e hidrogênio, que entretanto são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Me parece aí, o que vocês acham? Que está falando do fluido cósmico universal, como base, né? Todos procedem de um mesmo princípio. É. Né? Ou seja, ele novamente não afirmou que existe. E esse terceiro, ou seja, espírito e matéria, corpo e espírito. O que me vem à cabeça aqui é que pode ser que ele esteja falando do princípio espiritual, né? No caso do homem, do perispírito, né? Pode ser isso, né? Ou seja, as matérias orgânicas teriam um princípio espiritual. No caso do homem, a gente conhece como perispírito. Até hoje, de tudo que eu li, a gente só tem Kardec falando de um princípio espiritual, que a gente sabe que existe em todos os seres orgânicos. Né? Olha, eu tenho uma dificuldade de entender esse contexto de princípio vital, porque sempre confunde quando vem esse estudo, porque, assim, princípio vital não adianta, eu ligo a vida. Como pode existir princípio vital numa pedra? Mas aí não Ou é. Mas princípio aí. espiritual numa planta, Não, mas aí pedra? assim, mas aí é o seguinte, aqui a gente está falando dos seres orgânicos, então não é numa pedra. Tá falando eu falei plantas e seres animais. Aí lá na Gênese ele fala que existe um princípio perispiritual, não vital. Que ele não fala. Por que ele não fala vital? Aquela história do fluido vital, você lembra? De que era uma teoria da física da época que eu acabei de falar. Então Sim. não é o termo vital. Quando você falar de princípio vital, ele está tentando identificar e mais adiante ele vai falar em fluido vital, né? A gente sabe disso. Mas ele está tentando identificar o que dá vida aos seres orgânicos. Estou pensando alto aqui, então me ajuda. Tá? Só que a gente lá na Gênese, a gente tem nos estudos o que a gente sabe. Existem três coisas, né? Você tem o espírito, você tem a matéria, que é o corpo, que é o que ele falou aqui. E o que tem no meio do caminho? Você tem um envoltório, né? Que é o perispírito, no caso do homem. Mas e no caso das células do homem? Por exemplo, lembra daquela teoria? E no caso dos animais, das plantas? As células todas, elas têm não é um perispírito que ele fala, mas é um princípio perispiritual, um princípio espiritual. Ou seja, então existe alguma coisa, mesmo para todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm um princípio espiritual. Que no homem a gente conhece um pouco, que é o perispírito, que é o que fica entre o corpo e o espírito. E que não há espírito individualizado, consciente, vamos dizer assim, né? Que não tenha um perispírito. Os homens têm. E as plantas e os animais. Não estou falando das. Não entendo que as pedras têm, entendeu? Talvez tenham, no princípio. Eu não lembro agora se ele fala que no reino mineral também tem um princípio espiritual. Mas eu lembro que no reino animal e no reino vegetal, isso eu guardo, tem um princípio espiritual. Então as células das plantas, as células dos animais e as células dos homens possuem um princípio espiritual. O que se conecta, lembra da teoria? O perispírito se conecta a quê? As minhas células? Não, se conecta ao princípio espiritual das minhas células, uma a uma.
Então o meu perispírito está conectado ao perispírito dos seres vivos que compõem o satiro. Ajudei sim. nesse sentido. Aí, por isso que eu sempre guardo vegetal e animal. Porque pedra não é ser orgânico, né? Sim, mas essa é um bom questionamento. Podemos ir atrás dessa questão do princípio espiritual. Fazer uma busca lá, deve dar Gênesis, deve aparecer alguma coisa na revista espírita, para a gente identificar melhor isso. Né? Mas por enquanto ele nem falou em fluido vital, ele falou em princípio vital, que é um princípio, não é algo definido, né? Você vê, é algum princípio, não se sabe o que, nem que formato, né? Que é vital. É o que ele falou por enquanto. E os espíritos não estão apontando para, pelo menos não falaram nada, né? Em cima de questão de fluido ou coisa parecida. Mas concorda que ele fala assim, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos, não, em cima, né? O princípio vital e a propriedade de um agente, não, 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro, é um dos elementos necessários à constituição do universo. Você vê que ele não fala do homem, fala do universo. Mas tem a sua fonte nas modificações da matéria universal. Né? Ou seja, vem da mesma matéria universal, né, que a gente conhece, que já aventa a possibilidade do fluido cósmico universal. Né? É um elemento para vós como o oxigênio e o hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois todos procedem de um mesmo princípio. Ou seja, ele tem uma formação um pouco mais complexa, ele não é simplório, é o que eu entendo daí. E todos esses elementos procedem de um mesmo lugar. Novamente, me parece ser o fluido cósmico universal, que a gente está falando aqui. Só vai ser compreendido por Kardec mais adiante, mais para o final das obras, né? Uhum. Então vamos tentando entender. Vamos, porque é complexo. Eu tenho que ir devagar porque assim não tem uma resposta. Você vê, não tem uma. Adianta ele chegar aqui e falar, não, existe um princípio espiritual que está. Ele vai descrever uma coisa que ninguém vai entender, né? Concorda? Se eu te disser isso, encerra o assunto? Não. As perguntas Não. são as mesmas. Então É, vamos entendendo o que é, o que não é, como é que acontece. É assim que eu acho que eles vão conduzindo a gente, pelo conhecimento que a gente tem. Então, né? Desculpe, nossa, tô cansado hoje, mas vamos lá. 64A. Parece resultar daí que a vitalidade, ou seja, o ato de viver, né, aquilo que nos torna vivo, não tem como princípio um agente primitivo, distinto, ou seja, não existe uma coisa, é o que eu entendo, né? Distinta, primitiva, lá na raiz, né? Sendo antes uma propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações desta. Ele está falando dessa matéria universal, para mim é o fluido cósmico universal, que ele vai alcançar lá na frente. aqui parece que é mesmo. Parece ou não parece? O que mais É. seria? E que Mesmer, muito tempo antes, chamava de fluido cósmico, né? Já identificou como ou fluido cósmico ou fluido universal. Eu sempre me confundo. Mas acho que ele chamou de fluido universal e depois Kardec determinou como fluido cósmico universal, que está em todo o cosmos, está em todo lugar. Preenche todos os lugares, né? Lembra? Não há vácuo. Aquela história, não tem vácuo. O fluido cósmico preenche tudo. É essa a consequência do que dissemos. Então, vamos lá. Parece resultar daí que a vitalidade não tem um princípio agente primitivo, sendo antes uma propriedade, devido a essas certas modificações desta. Aí ela confirma, é isso mesmo, a espiritualidade confirma, né? Então é isso mesmo, ou seja, essa vitalidade ela é
uma propriedade do fluido cósmico, dessa matéria universal, vamos chamar assim, essa vitalidade. O princípio vital reside num dos corpos que conhecemos. Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele tenta usar os termos que nós conhecíamos na época. É um intermediário, o liame entre o espírito e a matéria, tá vendo? O liame. Esse liame seria Qualquer coisa que serve perispírito? para atar, para ligar. Entendeu? Então o liame é o que liga o espírito à matéria. É esse meio do campo, que é nitidamente, aí ele vai estar falando no caso do homem, do perispírito, né? Eu também estou entendendo, sim. Né? E que ele identifica como já sendo um fluido universal. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, modificados segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Pois o movimento da matéria não é a vida. Ela recebe esse movimento, não o produz. Vamos lá. Modificando segundo as espécies. Até aí tudo bem. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Justamente, é o que eu falei. Uma pedra, eu acho que é uma matéria inerte. Não tem vida ali. Mineral. O mundo mineral não tem vida. Pois o movimento da matéria não é a vida. Ó, que interessante. Ela recebe esse movimento. Não o produz. Não. O que ele quiser? É ele que dá movimento e atividade. Como é que é a pergunta? O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, ele que dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, pois o movimento da matéria não é... A vida não é porque se movimenta, né? Tá, tudo bem. Ele recebe esse movimento, não o produz. É algo que faz com que ele se movimente. Né? Eu não entendi esse não produz. Eu não entendi essa parte direito. De repente vamos Fica procurar. estranho porque assim, pois o movimento da matéria não é a vida, mas a matéria não está animada justamente por esse princípio. E Mas ele aí, está assim, dizendo o seguinte: é a vida, ela recebe esse movimento, o não a movimento é uma causa da vida. Tudo bem. Ela recebe esse movimento. Tudo bem. Ou seja, essa matéria, a vida, ela não é um movimento. Ela propicia o movimento. Pensa diferente, entendeu? Ela faz com que o movimento aconteça. Né? Ela recebe esse movimento. O não produz, eu vou dizer porque que eu não entendi. Eu não entendi pelo seguinte, porque as células vivas, elas produzem energia, que as mantém vivas. Elas vivem por si, lembra? Elas não precisam da gente para viver, elas vivem por si. Então elas produzem energia, recebendo alimentos, elas produzem energia. Então se você der alimento pela corrente sanguínea para elas, elas vão sobreviver. Diferentes alimentos, né? O pulmão seria, sei lá, o oxigênio que a gente respira. E elas são preparadas para tirar a energia daquilo ali, para fazer o trabalho delas. Alguma coisa assim parecida. Mas a vida não produz. Aí faz sentido, porque quem produz a vida, esse meio campo que a gente está falando, que seria o perispírito, não produz a vida, né? A vida já existe lá. Ela Exato. existe Já na existe. célula, Então, pode ser isso que ele está dizendo. não, ela não produz, ela não cria, não desenvolve. Ou seja, ela não é a fonte, da vida. Exato. Ou seja, o meu perispírito não é o que dá vida, isso que existe, não é o que dá vida para o corpo.
Realmente a gente sabe que não é. O que dá vida para o corpo são os próprios seres vivos na matéria, que tem energia. Ou seja, o que eu estou entendendo é que ele está dizendo aqui o seguinte: isso que está entre a matéria e o espírito, que a gente está traduzindo como perispírito, ou, sei lá, um princípio espiritual, que nós chamamos de perispírito no caso do homem, ele não traz vida para a gente. Ele é um envoltório do espírito, né? Que se comunica, o que faz sentido. Lembra que a gente fala o tempo todo que o mundo espiritual e o mundo material, eles não trocam energias? Então, da onde vem a energia para o nosso corpo ter vida? Porque para viver eu preciso ter energia. Todo ser vivo precisa de energia. As plantas precisam do sol, precisam da água, precisam de energia que elas tiram de vários lugares. Nós também tiramos. Então, o perispírito não é o que dá vida. Ele está dizendo isso aqui. O que dá vida... Sim, ele não diz o que é que dá vida, mas a gente sabendo que as células nossas se conectam pelo princípio espiritual delas ao nosso perispírito, eu poderia dizer que elas são comandadas, mas elas não recebem a vida. Né? Ou seja, se você parar de fornecer... se por algum motivo algumas células sobreviverem quando a gente morre, elas se desorganizam, porque elas não recebem comando de ninguém. Mas ela continua tendo a capacidade de viver por um tempo, né? Tanto que os nossos órgãos sobrevivem por um tempo limitado. Né? Quer dizer, você tirar o coração da pessoa, reduzir o batimento, reduzir a temperatura, sobrevive mais de 24 horas o coração. Os tecidos, os órgãos, as células sobrevivem e estão fora do corpo. Então, nitidamente, a vida não vem do perispírito. O perispírito não está conectado naquele coração, naquele pulmão, e nada que foi retirado da pessoa para fazer transplante. Eu acho que agora talvez eu tenha entendido um pouco melhor, mas eu acho que eu vou ver se eu procuro a Cida e pergunto para ela, marcar um amarelinho aqui, trocar uma ideia com ela, ver se ela tem alguma coisa para nos ajudar. Ou a própria Ju. 67. A vitalidade é um atributo permanente do agente vital, ou somente se desenvolve com o funcionamento dos órgãos. Ou seja, a vitalidade vem porque os órgãos estão funcionando, ou ela é um atributo desse agente vital, que eles estão tentando entender, né? Esse agente, que a gente, por enquanto, pelo que a gente sabe, parece ser o perispírito, o princípio espiritual. Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? Ou seja, esse agente, sem a matéria, não é vida. É necessária a união de ambos para produzir a vida. Perfeito. Faz sentido com o que a gente falou, né? Se eu não tiver... Lembra que eu acabei de falar? Ou seja, se eu não tenho um perispírito para comandar os meus órgãos, ele se perderia, né? As células não trabalhariam na organização que trabalham, da forma que trabalham, né? Sobreviveriam por pouco tempo, vamos dizer assim, dessa maneira, né? Então, não sei se vocês concordam. É necessária a união, ou seja, tem que haver união para que a vida exista, né? Mas a vida não vem... Já disse que a vida não vem dele, mas ele é necessário para que a vida persista. Tudo bem. Para que aconteça, né? Para que se desenvolva. É como se ele fosse um centro de comando, né? O que comanda. Ele é um envoltório do espírito pelo qual ele comanda a matéria, que é o que se conecta com os outros princípios espirituais que estão conectados com suas matérias. Então, sem ele, você não vai conseguir. O espírito não consegue se comunicar com a matéria. Lembra que não há transferência de energia? Uhum. Então, faz sentido para mim, né? Para mim faz sentido. Como é que estamos indo aí, Elaine? Né? Estamos tentando... Aí ele pergunta ainda nessa pergunta, a 67A.
Podemos dizer que a vitalidade permanece quando o agente vital ainda não se uniu ao corpo? Sim, é isso. É o que a gente acabou de falar. Ela ainda, ou seja, ela permanece, mas se desorganiza, né? Vira outra coisa. Né? Não se mantém. Então, as respostas, você vê que elas não, as perguntas não são claras e as respostas, como se, quando a gente não sabe fazer a pergunta, né, as respostas não vêm objetivas. Né? Ela veio, mas você tem que analisar a resposta, porque você não soube. Aí ele conclui aqui, Kardec: o conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que neles existe. Ó, tá vendo? Então ele assume que existe um princípio vital ali. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. A ação destes entretém e desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Essa teoria ele começa a se apegar àquela teoria do atrito e do calor, que era das bolinhas caloríficas, né? Que era o princípio vital, vem disso, né? Você tem alguma coisa invisível, imponderável, que traz vida, que dá a vida, que é a história do fluido vital. Então, ele está falando aqui, então, o princípio vital difere do agente vital. Ou é a mesma coisa? O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo, impulsionado pela atividade íntima ou princípio vital que nele existe. Ele já está assumindo que existe algum princípio vital lá. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. Aí existe uma outra coisa que ele chama de agente vital, que é o que dá vitalidade aos órgãos, percebe? Aí você tem que lembrar o seguinte: naquela época, esse é um conceito que a gente não pode esquecer, que a gente está. Como é que eles entendiam a vida naquela época? Os nossos corpos eram formados por células, certo? Uhum. Só que aí é que vem a sacada. Não sei se vocês tocaram disso. As células para eles eram tijolinhos que formavam os órgãos. Elas não tinham o reconhecimento na época ainda de que era uma vida própria. Entende? Ninguém tinha visto uma célula vivendo. Então eles sabiam que existiam pequenas partículas que formavam os órgãos. E eles achavam que eram tijolos. Então eles não... Você vê que o raciocínio dele, observa aqui, ó, ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos. Há alguma coisa que é um agente vital que faz com que o órgão funcione. Na verdade, o que faz com que os órgãos funcionem? São as células que estão nele. Que eles não entendiam. Entendeu a confusão? Me parece que é por aí. O que vocês acham? Porque, assim, essa é uma diferença que é importante. Né? Quer dizer, eles não conheciam a célula dessa maneira. Eles sabiam que existia, que os nossos órgãos eram compostos por pequenas... nem as células, né? Eram moléculas que eles falavam. E essas moléculas eram, se não me engano, o termo era moléculas na época. As moléculas eram tijolinhos. Eu já li isso em algum lugar. Não sei se foi em alguma obra científica, mas eram tijolinhos. Ou seja, então existe alguma coisa que você reúne esses tijolinhos todos, forma lá um órgão, e você tem que ter alguma coisa que está agindo ali, está dando vitalidade para que aquilo funcione. Isso vem do quê? Vem de todo esse conhecimento científico que eles tinham até na época. Eles não conseguiam ir adiante. Eles não conseguiam ir adiante, né? No entendimento deles. Ou seja, eles não viam uma célula, não sabiam o que era uma célula. Não sabia quantas células um corpo humano tinha. E que cada uma delas é um ser vivo. Mas os espíritos já sabiam. Ele quis deixar que o próprio Kardec identificasse isso, não? É por isso que nas respostas dos espíritos você vê que ele não fecha a questão.
É É, Kardec que tenta fechar alguma coisa aqui. E aí o máximo que ele consegue deduzir pelo que ele conhecia é isso aqui. Forma-se o órgão e tem um agente que dá vitalidade para aquele órgão. O que é esse agente? Esse agente são as células que vivem. E que aí com o desenvolvimento da ciência, né, foi se descobrindo que você tinha de que não era essa teoria da física, da vitalidade, dos fluidos vitais. Né? Mas vamos em frente, que ele tem esse capítulo todo sobre isso. Né? Então, esse aqui é o entendimento que eu estou tendo aqui. Vamos lá. Segunda parte, a vida e a morte. Qual é a causa da morte nos seres orgânicos? A exaustão dos órgãos. Faz sentido, né? Ou seja, o espírito abandona o corpo porque o corpo morreu, né? Então a vida do corpo cessa. Então o espírito não pode fazer. Ele não vai comandar uma coisa que não tem movimento, né? Que não está viva. Não tem como, né? 68A. Pode-se comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desarranjada? Sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. Se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Então faz sentido, não? Mas percebe que ele em momento nenhum fala em agente vital, nada disso. Ele só explica. Ele não introduziu a palavra agente vital, princípio vital, em nenhum momento. Perceberam isso? Quem está falando disso é Kardec, tentando trazer a ciência da época para compreender isso. E aí o espírito está respondendo da melhor maneira que ele pode, sem introduzir nenhum conceito novo, né? Só respondendo as perguntas. 69. Por que uma lesão do coração, mais que a dos outros órgãos, causa a morte? O coração é uma máquina de vida, mas não é ele o único órgão em que uma lesão causa morte. Ele não é mais do que uma das engrenagens essenciais. Você vê que aí existe um conceito de que o coração é o órgão que realmente é um órgão que tira a vida, né, se ele parar. Mas não é o único, né? Como a gente sabe hoje claramente. Existem muitos outros órgãos. Talvez ele estivesse tentando descobrir a origem, né, da vitalidade, no coração, sangue, tipo de coisa assim, né? E na verdade não é, né? O sangue é alimento, né? O sangue é no máximo um alimento, conduz o oxigênio, né, para o corpo, para que as células funcionem e tudo mais. Mas ele não é, só porque passa pelo coração, ele não é o que faz. Tudo tem que estar, né? Quer dizer, sem o pulmão você também não sobrevive, né? Porque aí o sangue não vai estar carregado de oxigênio. Então o coração não adianta de nada, né? E sem o cérebro que controla tem os que haver dois, uma harmonia, né? tem que haver uma harmonia, justamente. A complexidade da vida, né? O cérebro comanda instintivamente, né? Sei lá, aprendeu numa automação a fazer com que as coisas funcionem no automático, né? Sem você pensar. Você não pensa, bate coração. Coração bate. Né? Então deve existir uma memória aí, uma automação que o cérebro participa de alguma maneira. Né? Na verdade participa, né? Você pode, pelo comando do cérebro, você pode acelerar o coração, desacelerar o coração. Você consegue fazer isso. A respiração, reduzir a vida no corpo ao mínimo, né? Aqueles gurus, aqueles caras fazem isso, né? Parece que o cara tá morto. Mas o que ele conseguiu é controlar o corpo dele, ao ponto de usar o mínimo de energia. Né? Tem uns caras desses que vivem durante 40 dias. Né? Tem umas coisas assim impressionantes. Uns gurus desse, uns monges desse aí, que o cara reduz tudo. Você acha que o cara tá morto, mas o cara não tá morto, ele tá vivendo. Ele tá ali, o corpo dele tá vivo.
Só que ele reduz a energia dele ao mínimo possível e fica lá um tempo enorme, né? Mas qual o Parecendo que... propósito disso? O propósito disso, essas religiões hindus, existe um propósito, né? Eu não lembro direito qual é, mas eles pregam que esse tipo de controle do corpo ajuda você de várias formas diferentes, você controlar o corpo humano. Tanto que é por lá de lá que você vai ter, né, essas doutrinas de controle do corpo. Então tem essas histórias aí que o cara vive, sei lá, 40 dias ou mais em meditação, entendeu? Ele fica absolutamente imóvel em meditação e pronto. Não vai ao banheiro, não come, parece que não respira, mas ele está fazendo tudo. Só que num ritmo Nossa, muito baixo. Ele baixa muito o ritmo dele. Baixa tremendamente. Já foram pesquisados de várias maneiras, né? As ondas cerebrais parece que praticamente somem, aparentemente, mas não somem, entendeu? O batimento cardíaco também é muito fraco, é muito pouco, muito espaçado, parece, muito fraco e espaçado. Já mediram esse tipo de monge, né? Isso já há muito tempo atrás que já foi feito. Eu já vi umas histórias. A gente deve achar isso na internet. Mas você não consegue prolongar a vida e nem descobrir, né? Então eles têm lá um motivo religioso para fazer isso. Até hoje, né? Tem uns monges lá pro Oriente que faz isso. não sabia não. Tem, pode procurar, é interessante. Uma vez eu vi um seriado sobre isso, achei bem interessante. Eles têm uma crença em torno disso. Eu não sei dizer qual é. Eu sou péssimo para. Eu vi lá que eles têm uma crença que é por isso que eles treinam o corpo. Isso é um treinamento do corpo, né? Para que eles consigam fazer isso. Pode procurar, deve ter alguma coisa no YouTube. No 70 vem a pergunta boa. Em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. Vocês já se perguntaram nisso? Eu já me perguntei. A massa? Uma célula tem um princípio vital, certo? Que a gente falou que é o que se conecta ao perispírito. Mas aí ela morre. O que acontece com o princípio vital? Ela se junta ao fluido cósmico universal. Entende? Não existe uma individualidade ali específica. Então ela se perde. É a mesma coisa que a gente podia imaginar do nosso espírito, né? Ou seja, o nosso espírito, se ele não tivesse individualidade, quando o corpo morria, ele se perdia, né? No meio de todos os outros, de uma matéria e do fluido cósmico universal. Mas ele não se perde, ele continua existindo. Existe um espírito e ele continua existindo, aquele espírito. Aquilo Como é individualidade. como individualidade. E aí, então, entendeu? E que aquele espírito tem um perispírito, que é diferente do caminho contrário. Você tem uma matéria que tem um envoltório. Ali dentro não tem o espírito. Aparentemente, até hoje nós não vimos isso, mas não tem. Nós não, nós somos um espírito com um envoltório. Viu a diferença? Aqui é matéria, aqui é espírito. O princípio inteligente não está no perispírito. Está no espírito. E na célula, onde é que está o princípio inteligente? Não existe. Ela funciona com um perispírito que pode ser comandado por um outro perispírito, vamos dizer assim, né? Vamos chamar de um princípio espiritual que é comandado por um perispírito. No caso de um animal, é a mesma coisa. Imagino que o animal, o que acontece? Pois é, aí o animal deve ter algum princípio espiritual semelhante aí a um perispírito que sobrevive. Mas ele não tem as propriedades do nosso. É o que eu imagino, né? Pelo que a gente sabe. Ele não tem ainda, né? Talvez ainda ele seja um perispírito em formação. Ele não tem as propriedades do perispírito humano.
do homem, né? Então, ele talvez é possível que ele seja uma evolução. É possível que ele seja uma evolução, né? São perguntas que a gente não sabe ainda, né? Então, sim, a matéria se decompõe e o restante retorna à massa, retorna ao fluido cósmico universal. Ao fluido cósmico. Na 70. Aí vamos ver o que Kardec diz aqui. Após a morte do ser orgânico, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida. Faz sentido, né? E da atividade, absorvendo e assimilando para novamente o desenvolverem a essa fonte, devolverem a essa fonte, logo que deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Ó, apareceu o fluido vital. Aqui. Esse fluido, aí eles já estão chamando de fluido. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes permite comunicarem entre si. Ó, já falou em comunicação, tá vendo? No caso de certas lesões e restabelecerem funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais do funcionamento dos órgãos foram destruídos ou profundamente alterados, o fluido vital não pode transmitir-lhe o movimento da vida e o ser morre. Então, se acontecer alguma coisa que faça com que o órgão pare, ele morre. Pode não morrer imediatamente, instantaneamente, mas ele morre na sequência, né? Então, aí ele introduziu o conceito de fluido. Ele já trouxe aí, provavelmente, o entendimento da física, de que é algum tipo de fluido vital. Isso aqui é uma explicação de Kardec, né? Esse trecho é Kardec explicando. Não são os espíritos. É importante diferenciar a resposta dos espíritos e as deduções que Kardec traz. Né? Ele segue. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto, ao que a gente falou aí, que resulta essa reciprocidade de ação. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais se desarranjaram, como o relógio gasto pelo uso ou desmontado por um acidente, que a força motriz não pode pôr em movimento. Belo exemplo, né? Aquilo que a gente comentou, quando ele respondeu do coração. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recebe a eletricidade e a conserva em estado potencial, como todos os corpos da natureza. Os fenômenos elétricos, porém, não se manifestam enquanto o fluido não for posto em movimento por uma causa especial. E só então se poderá dizer que o aparelho está ativo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa e o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade ocasiona a morte. Mas aí, nessa visão, ele está dizendo o seguinte, de que o corpo pode morrer por comando do perispírito, né? Ou seja, se você tirar a vida, ele morre. E na verdade é o contrário. É como se... Essa aqui é uma visão, é um bom exemplo, mas ela tem um conceito que parece que está errado aí, que é o conceito de que eu posso... de que o corpo, como ele funciona, ele pode ser parado. É mecanicista o conceito, entendeu? Ele não vê a vida aí. Ele vê uma ferramenta. Ele vê uma máquina. Ele vê órgãos trabalhando. É o máximo que ele consegue ver. Ele não sabe o que acontece embaixo. Ele não imagina que
Cada órgão é formado por milhares de células que são vivas, que são seres vivos, né? Que é o contrário, né? Os seres, quando os seres vivos morrem, aí o perispírito se destaca, não é isso? Não é o perispírito que mata os seres vivos. O perispírito se É o desconecta. contrário. É o contrário, né? Ou seja, por algum motivo, algum dos órgãos ou vários pararam, quando pega um órgão vital, cessa a vida no corpo. Se cessa a vida no corpo, desconecta. Lembra que vão pro fluido cósmico universal, voltam a ser matéria, o espírito vai fazer o quê? Não é mais não é mais um mecanismo vivo. Não é mais algo vivo que ele possa controlar. Então ele não tem mais poder nenhum. As ordens que ele dá não funcionam para nada, né? O perispírito não tem mais resposta, né? Ele não tem um corpo mais para poder comandar. Eu vejo dessa maneira, né? É muito complexo essa parte, né? A gente tem que entender entendeu aqui que ele diz, olha aqui, ó, os corpos orgânicos seriam assim como pilhas de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. Ou seja, como ele admite que tem um fluido vital que está ali, se você tirar esse fluido, ele para de funcionar. E não é isso que acontece. Mas é porque o entendimento dele, o que permite a ele é entender isso. Entendeu? Não existe um fluido vital ali que dá vida àquele corpo. Não é nem o espírito, nem o perispírito. Lembra que não existe? Não existe troca de energia do mundo espiritual para o nosso? Né? Quer dizer, esse perispírito, que é uma matéria quintessenciada, é matéria, mas não é a matéria do nosso mundo, é a matéria do mundo espiritual, que a gente não sabe como funciona. Mas a gente sabe que não existe essa troca de energia. Um espírito não gera energia para fazer as coisas acontecerem. Ele precisa de energia da matéria para tirar dela e fazer funcionar. Então aí é que está esse equívoco dele. Mas você tem que lembrar que faz sentido com a teoria que ele imaginava. De que você tem bolinhas imponderáveis, que é o que a física falava, que agem sobre o corpo. Elétrica, magnética, né? Todas essas bolinhas, né? Elas estão agindo sobre o nosso corpo. Elas são imponderáveis e elas causam efeito. Elas estão presentes. Esse é o fluido, que não é nem líquido, nem vaporoso. Entende por que é fluido? Não tem uma forma clara. Né? Não é sólido, não é líquido, não é vaporoso, não dá para pesar, né? Quer dizer, você não pesa. Então você começa a entender isso, né? Vamos continuar. A quantidade de fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Aí começa, entendeu? Varia segundo as espécies. E não é constante no mesmo indivíduo, nem nos vários indivíduos de uma mesma espécie. Há os que estão, por assim dizer, saturados do fluido vital, enquanto outros o possuem apenas em quantidade suficiente. É por isso que uns são mais ativos, mais energéticos e, de certa maneira, de vida superabundante. Aí o conceito já evoluiu, né? De que existe vitalidade, ou seja, lembra daquilo que eles falam pra gente, que a gente tem uma quantidade de fluido vital? Que quando essa quantidade cessa, a gente morre? Não faz o menor sentido isso. Se eu parar de comer agora, daqui a algumas semanas eu vou morrer. Isso não tem nada a ver com a quantidade de fluido vital que eu tenho. Isso tem a ver com minhas células pararem de funcionar. A ciência já explica isso claramente. Né? Mas, percebe de onde é que vem o entendimento, os entendimentos nossos? Vem daí, ó. Kardec acreditava que entendia, pessoal da época, que existia um fluido vital. E ó, tá aí ele dizendo, e a quantidade muda de ser para ser.
de espécie para espécie, e mesmo na mesma espécie de seres diferentes. Tá aí, ó, tá aí de onde vem as ideias que, né, em cima da ciência que ele fez. Que essa parte daí, só lá no final, na Gênese, no capítulo dos fluidos, é que ele vai explicar. E vai assumir o que é e o que não é. Tanto que ele não fala mais em fluido vital. Ele elimina essa hipótese. Ele usa outras e ele traz uma outra questão. E bem mais próxima de algo da ciência, né, que faz sentido. Ele continua. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se incapaz de entreter a vida, se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Tá vendo? Ele está falando o seguinte: se você não comer, você morre. Exatamente. Mas para ele isso era um efeito de algo que eles não sabiam que era. Como se a energia, houvesse uma energia no fluido vital que fosse alimentar o corpo da gente. A gente sabe que não é, né? O que alimenta o teu corpo? É o processamento dos alimentos que você come, e da água que você bebe, e do ar que você respira. É uma composição de coisas, né? É uma composição de coisas, entendeu? Se você deixar de respirar, se você deixar de beber água, e se você deixar de comer, nessa ordem, né? Você dura mais sem comer. É onde você dura mais tempo. Sem beber, você não dura uma semana. E sem respirar, tu não dura mais que 5 minutos. Sei lá, tem gente que dura, diz que 15 minutos sem respirar. Mas depois de 15 minutos não dura mais. Ou seja, por quê? Porque essas são as substâncias que alimentam o nosso corpo. Que o nosso corpo processa, né? Processa o oxigênio, processa o alimento, né? Processa a água. Tudo isso faz parte do processamento da energia que nós usamos, que quem processa são os seres vivos que nos compõem, as células, que eles não conheciam na época. Entende a dificuldade da época deles entenderem Sim. isso? E como é mais... o que nos confunde hoje é porque a gente lê pensando com o conhecimento que a gente tem hoje, mas eles não tinham esse conhecimento. Lembra? Eles identificavam moléculas. E a molécula não era um ser vivo para eles, a molécula era um tijolinho. E vários tijolinhos formavam um órgão. E aí, o que alimenta esse órgão? O que faz com que ele funcione? Fluido vital. Eles tinham que ter uma explicação, né? A explicação que eles tinham pela ciência era essa. Era o que a medicina da época conhecia. Era o que a física ajudava eles a compreenderem. Então faz sentido. Você vê, a afirmação ela é perfeita, só que a quantidade de fluido vital se esgota. Aí você fica assim, bom, pode tornar-se incapaz de entreter a vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contém. Tá perfeita essa parte daí. Ele identificou correto. Só que ele não sabe de onde vem. Onde acontece essa assimilação? Que substâncias são essas? Ele não sabe isso. Porque falta conhecimento científico na época. Não existe. Vamos ver. E olha como ele finaliza aí, vamos ver. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que tem maior quantidade pode dá-lo ao que tem menos, e, em certos casos, fazer voltar uma vida prestes a extinguir-se. Aí que vem também aquela ideia que quando a pessoa diz que está dando um passe, acha que está saindo a energia da pessoa. Não é isso não, Sati? Justamente, mas daí é que vem, lembra, o fluido vital deu origem... Porque você vê, mesmo Mesmer, ele já admitia que existia um fluido cósmico universal. Fluido universal. Então ele já admitia alguma coisa que não estava presente na matéria. Os materialistas eram os fluidistas, lembra? Eles não acreditavam nisso. Eles acreditavam que a energia vinha do meu corpo e que eu transmitia energia. E aí a teoria do fluido vital encaixava perfeitamente.
com isso. Eu entendi isso, entendeu? Ela Sim, se encaixava. Aí eles usavam a teoria do fluido vital e não admitiam a questão espiritual. Tanto que, esqueci o nome do cara lá que liderou esse pessoal, ele dizia o quê? Não tem nada de espírito. O que manda é a matéria. Ele não admitia. Esse Kardec não tem nada a ver. Esse negócio de espírito não existe. Não tem nada espiritual. A energia vem pela matéria. Então a técnica deles era essa, que se apegava à questão do fluido vital. Com a evolução da ciência, Kardec falou, não pode ser fluido vital. Por isso, que não existe isso. O que existe é um outro princípio, que nós não entendemos, porque é um princípio espiritual. Nós não temos como pesquisar ele, né? Olhar no microscópio, fazer nada. Mas existe um. Né? Existe esse que faz parte do fluido. Aí ele resgata provavelmente o que? Mesmer. Ele resgata as ideias de Mesmer, que explicam melhor os efeitos. Aí ele abandonou completamente o fluido vital, na metade do caminho, né? Acho que ele para de falar em 65, uma coisa assim. Ele para de falar em fluido vital. Na obra toda não tem mais fluido vital. E daí ele vai fechar, encerrar o caso com um fluido perispiritual na Gênese, que ele vai encerrar. Na Gênese não tem o termo fluido vital. Aliás, tem porque o Paulo botou uma nota lá que fala de fluido vital. Então tá na nota do Paulo. Kardec não fala, é onde ele explica justamente essa questão nessa nota, que foi abandonado o termo, por que foi abandonado. Então os fluidistas, eles eram substancialistas, né? Eles eram os passistas na época, que estudaram com Mesmer, mas eles não acreditavam no aspecto espiritual, eles se apegavam ao aspecto material, de que uma energia saía de mim para você, que é daí que vem o equívoco no movimento espírita, achar que você está transmitindo alguma coisa, entendeu? Achar que entendi. você não, e que não é, na verdade é muito mais um efeito de soerguimento. O que é o soerguimento? É um aspecto psicológico, né? Quando alguém faz alguma coisa que você gosta, você se sente bem, você se anima. Você topa ir adiante, você topa fazer as coisas. O que é isso? Psicologia humana. Você está falando da psicologia da alma. Então Mesmer trabalhava o soerguimento do ser, que era quem? Através da psicologia. Se eu conheço você, se eu converso, se a gente vai se entendendo, eu vou te explicando como é que as coisas acontecem, de que você vai ser capaz de fazer isso, de fazer aquilo, na medida que você acredite nisso, que você compreenda, que você se esforce. O próprio, né? Aí você vai se esforçando e você consegue fazer. Alimentando a vontade, a força da E, vontade, e né? justamente aí, ou seja, eu estou trabalhando a razão, de alguma forma, e eu estou trabalhando a vontade, né? Percebe? Eu estou na Uhum. psicologia da alma, razão, vontade e imaginação. Então aquilo que eu nunca imaginei passa a ser capaz de ser. Eu aprendo o que eu posso fazer. Mas quem faz é você. Aquele filme, né, que foi indicado Madame Paris, ele mostra aquela história da pianista, que é exatamente isso. Aí depois que ela saiu, ela voltou, depois de algum tempo, ela acabou voltando a ficar cega, porque ela perdeu esse contato. Aí parece que ela voltou para Mesmer e Mesmer refez o tratamento e ela voltou a enxergar, né? Então, No final do filme mostra ela enxergando, né? justamente, mas é porque ela retornou, né? Depois ela retorna. Os pais dela levam ela de volta para Mesmer e aí ela retorna, né? Aí ela volta a enxergar. Ela refaz o caminho, né? Então não é Vamos lá, ó. Inteligência e instinto. 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Olha que interessante isso aí. Não, pois as plantas vivem e não pensam. Ou seja, lembra que eu te falei? As plantas, nunca vi uma planta escrever um livro, né? Pensar e manifestar, seja lá como for.
não falam, não se comunicam, não dessa maneira, né? Então, não tendo mais do que a vida orgânica, ou seja, esse princípio vital, né? Ou seja, que ele chama de princípio vital e os espíritos entendem o que ele quer perguntar é o seguinte: não, essa energia, isso daí que mantém as coisas vivas, eles não falam o que, que é. Isso daí não pensa. É a mesma coisa que você falar que o perispírito pensa. Não pensa. O perispírito é um envoltório nosso. A inteligência e a matéria são independentes, pois um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência não pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá a inteligência à matéria animalizada. Ou seja, o que é a matéria animalizada? É uma matéria orgânica. Qualquer matéria orgânica é matéria animalizada. Mas ela não é inteligente. Né? Ou seja, a inteligência vem do espírito, que bate com, né? Ou seja, bate com a questão do envoltório, né? Do perispírito, né? No caso do homem. Né? E aí ele complementa com uma nota aqui, Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes, olha só, de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade. Ó, tá vendo? Assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Ó, tá aqui, ó, a primeira vez que ele fala sobre isso. Né? Lê de novo essa frase aí. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá a esses seres, né, com o pensamento, a vontade de agir. A consciência, ela dá com o pensamento. O seu tá o quê? O meu tá diferente, ó. A minha diz assim, tirou, ó. Certas classes de seres orgânicos, aos quais dá com o pensamento de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Eu acho que Herculano traduziu melhor, né? Ele diz assim... Não, mas o meu é de Herculano Pires. Então ele mudou, porque eu gostei daqui. Ele diz assim... Da LAC, né? Esse aqui, o meu não sei qual é aqui, só olhando. O meu é da... Não anotei aqui, tem que anotar. Então, assim, a inteligência é uma faculdade própria de certas classes de ser orgânico, aos quais dá a consciência de sua existência, certo? Mas ele dá essa consciência de existência de que maneira? Ao dar o pensamento e a vontade de agir, entendeu? Se eu posso pensar e eu tenho vontade de agir, eu tenho consciência. Então, os seres orgânicos que pensam e que têm vontade de agir, têm a consciência de sua existência e de sua individualidade. Aí ele complementa, assim como esses seres, né? Os meios, eles também têm os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Eu achei bem claro isso. Mas... talvez tenha sido um erro de digitação, será? Não, sei. ele pode ter tido interpretação, tradução diferente. Por algum motivo. Não sei. Aí eu não sei dizer. Porque o Livro dos Espíritos não foi adulterado, né? É uma questão de tradução. Ele pode ter tido um entendimento diferente numa outra época. O teu é de mas não muda o sentido, não, né? Lê o teu de novo aí. O que muda é logo depois de seres orgânicos dos quais dá com o pensamento a sua individualidade, assim como os meios de estabelecer a vontade de agir, a consciência de sua existência e relações com o mundo exterior e de prover. Eu achei que a tua ficou mais confuso. A tua está mais confusa, porque na verdade aqui faz sentido. Aos quais dá
com o pensamento e a vontade. O quê? A consciência de sua existência e de sua individualidade. Ponto. E além disso, dá os meios de estabelecer relações. Se eu tenho consciência da minha existência e da minha individualidade, eu consigo estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as necessidades. Deu para entender? O que faz com que a gente se relacione? É eu me reconhecer como um indivíduo, primeiro, e saber que eu existo. Então, E quem faz isso é o seu pensamento, que é o conhecimento de si mesmo. sim, o que permite que a gente estabeleça relacionamentos com o mundo exterior e que provê e que a gente consiga prover as nossas necessidades é o quê? Primeiro, eu tenho que ter consciência que eu existo, né? Segundo, eu tenho que ter uma individualidade. Você é uma coisa, eu sou outra. Então a gente pode... Se eu sou alguma coisa, tudo que está fora de mim é o mundo. Então eu vou me relacionar com todas essas coisas de maneira diferente. Alguém da minha espécie eu me relaciono de uma forma. Com um rio eu me relaciono de outra. Com uma árvore eu me relaciono de outra maneira. Mas eu tenho que saber que eu não sou árvore. Entende? Sim. Eu tenho que Estou saber. entendendo. Eu acho que essa maneira que está escrito no meu aqui faz mais sentido que a sua. A sua está meio enrolada por algum motivo. Tem que ver, assim, ele não mudou alguma coisa, né? Aqui eu não estou vendo qual é, da onde é que é. Porque ele traduz para FESP e ele traduz para Lake. Então, não sei dizer. O seu é do qual? Espera aí que eu te digo aqui. Essa daqui é a da Paideia. Ah, tá. É a da Paideia. Que hoje é a que é publicada. Deixa eu ver. Pela Universidade de São Paulo, editora Paideia. É Paideia. Não é nem FESP esse livro, nem edição Paideia 2018. Não é nem FESP, nem Lei. Então é lançamento novo, que é do Essa daqui é um é da lançamento fundação deles, né? É da fundação deles, de 2018. Então, capa, editora Paideia. Não tem mais nada aqui. É da Paideia esse. Então, tá explicado. Então, é uma versão... Eles acharam melhor explicar dessa maneira, né? Reviram alguma coisa, mas eles não devem ter retraduzido, né? Porque o tradutor é herculano. Alguma das obras que ele traduziu. Você vê como uma tradução pode dificultar o entendimento, né? Mudar mesmo. Dificulta o entendimento. Vamos acabar a observação de Kardec aí, né? Podemos fazer a seguinte distinção. Primeiro, os seres inanimados, formados somente de matéria sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo ainda um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Faz sentido, né? Então, aí Kardec entendeu da onde vem uma certa individualidade, que não é o princípio vital que dá a individualidade, é o princípio inteligente. É a faculdade, né? A inteligência, uma faculdade especial que existe em certos espíritos, que existe em certos seres animados pensantes, que ele chama, né? Ele daí devia ter dúvida ainda entre certos animais e o homem, né? Talvez ainda tivesse essa dúvida. Qual é a fonte da inteligência na 72? Já dissemos, a inteligência universal. Né? Nada demais aí. Né? A fonte da inteligência é a inteligência universal. Deus, né? Deus. 72, lá no final é Deus. 72A. Poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material?
Isso não é mais do que uma comparação, mas não exata. Então não é isso, né? Porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Olha que interessante. Então ele confirma de que ele nega, né, de que não há uma fonte de inteligência universal que é limitada, vamos dizer assim, né? Na verdade, cada ser desenvolve, né, é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Você vê como a gente E, esquece disso, né? Quer dizer, ele não está falando de individualidade corporal. Lembra que percebe que a gente está batendo há muito tempo em cima dessa questão de que quando a gente lê as obras de Kardec, para de pensar no teu corpo, começa a pensar no teu espírito. Pensa na psicologia da alma, que é isso que o seu espírito vive, a psicologia da alma, e não o corpo que nós temos hoje. Aqui ele está dizendo isso, constitui a sua individualidade moral. Entendeu? A moralidade é do espírito, não é do corpo. Não. Então ele dá desde o começo, a espiritualidade nos deu essa dica. De resto, ou seja, o nosso corpo é uma ferramenta. O que tem inteligência é o espírito. É ele que se desenvolve. É ele que desenvolve a inteligência moral. De essa resto, inteligência vai sendo desenvolvida, né? e ele diz que, percebe que ele diz que é desenvolvida. É uma faculdade própria de cada ser e constitui, não, aqui ele não diz que é desenvolvida ainda, a sua individualidade moral. De resto, bem o sabeis, há coisas que não é dado ao homem penetrar. Esta, por enquanto, é uma delas. Né? Então, assim, o que a gente pode saber é isso daí. Né? De que nós somos uma individualidade moral. A nossa potência vem da evolução moral que a gente tem. Percebe? Não vem da quantidade de vezes que eu vim para a matéria. Não vem do corpo mais forte, mais fraco, mais azul, mais preto, mais branco. Não vem de nada disso. Não vem de nada material. Ela vem do espiritual. Então a minha potência vem da minha inteligência moral, que é da individualidade. Minha e só minha. E eu, então logo, né, vamos ver, deve perguntar, o instinto é independente da inteligência? Ele fala do instinto aqui. Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência, tá vendo? Aqui ele fala que o instinto é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ele é inteligente porque ele não faz nenhuma besteira. Se você seguir o instinto, você não vai fazer nenhuma besteira. Você vai fazer algo que vai te ajudar a sobreviver. Mas nem por isso você... Isso é uma espécie de inteligência, mas isso não é racional. Você não sabe por que você está fazendo aquilo. Você só sabe que você tem que fazer aquilo. É assim que os animais funcionam. E nós funcionamos em muitas coisas de forma irracional, seguindo os nossos instintos. Lembra? Aí nós substituímos o instinto pela inteligência racional. Ou seja, o instinto é uma inteligência irracional. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenvolver a minha inteligência. E aí eu vou ter uma inteligência racional que eu desenvolvi. E eu fui adquirindo. E ela vai sobrepondo o instinto. Eu não preciso mais do instinto. Eu posso tomar as decisões racionalmente. Mais um pouquinho para a gente acabar aqui. Está quase acabando. Pode-se assimilar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar aonde acaba um e onde começa o outro? Ó, cada pergunta, hein? Não, porque eles frequentemente se confundem. Mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto dos que pertencem à inteligência. Ó que interessante.
Ele diz assim, olhando o ato, você vai conseguir saber se ele é um ato consciente ou não. Algumas vezes, né? Algumas vezes eu consigo saber. Quer ver? Olha só. Quer ver uma? Outro dia eu estava pensando sobre isso. Quando você encontra um urso na selva, qual o teu instinto de ver um animal selvagem? É correr. Mas com urso isso é errado. Sabia disso? Não sabia, não. Com urso você não deve correr. A Tem não que ser ficar que, parado? a não ser que certas situações ocorram. Entendeu? Se certas coisas acontecerem, não tem jeito, amigo. Pode correr porque o bicho vai te pegar. De uma forma ou de outra. Isso aí se aprende muito nos Estados Unidos, né? Que os caras andam lá na floresta, que tem urso, e aí o nego já ensina isso, né? Mas existem situações onde se você conseguir, você pode dar a impressão ao urso de que você não é uma boa refeição, entendeu? Que você vai dar problema, não é uma boa refeição para ele. E aí o urso vai embora. Mas correr, se você correr, ele vai saber que você é uma boa refeição. Ele vai te, você acabou de dar o recado para ele, tocou o sininho para ele se alimentar. E ele corre muito mais rápido que você. Não, o urso corre muito mais rápido que a gente. Ele te pega em poucos metros, ele te pega, entendeu? Você não tem como fugir dele. Com as 4 patas ele corre muito mais rápido que qualquer ser humano. Um urso corre. Nossa. Então, e basta uma patada, né? Ele não precisa nem pular em cima de você. Só dá uma patada, te joga lá longe e acabou. Daí em diante ele sabe que você não vai fazer mais nada, né? Se já não te matou, te mata no chão. Então, assim, o racional seria o quê? Se eu entendo que o urso pode me matar se eu correr. É verificar as condições e não seguir o instinto, correto? Correto. Aí alguém observando fala assim, ele fez um ato racional, que é não correr e agir de tal maneira para que o urso ou fica quieto, ou levanta os braços, começa a gritar em algumas situações, que o urso vai embora, entendeu? Ele recua e vai embora. Você passa a não ser agradável para ele e ele fala, vou embora daqui. Vai embora. Não vai tentar chegar perto de você. Então, isso é um ato racional, correto? Correto. Porque qualquer pessoa vai. Agora, se fosse uma onça pintada, amigo, corre. Corre o mais rápido que você puder. Se você passar de 300 metros e ela não te pegar, provavelmente não te pega mais. Ela desiste. Mas aí, é um ato racional ou é um ato instintivo? Não dá para saber. Os dois. Não dá Não. para saber? Não, se você olhar o satiro em frente a uma onça, o satiro correu por instinto ou correu porque ele sabia disso? Você não sabe por que o satiro correu. Entendeu? É isso que eu estou chamando a atenção. Certos atos podem ser identificados como racionais, mas nem todos. Uhum. Nesse caso você não vai saber. Pô, o satiro sabia disso? Ele É. sabia. No caso eu sei porque eu já aprendi isso quando eu fui no Pantanal, muitas vezes. De que se eu encontrasse uma onça, não pensa 2 vezes. Larga tudo e sai correndo. Ela provavelmente não vai se interessar em sair correndo atrás de você, porque ela é um bicho de emboscada, não é um bicho de caça. Não é, Uhum. entendeu? Não é um guepardo que sai correndo atrás da presa na planície. Ela é um bicho de mata. Se você vê que ela está na frente e no chão, pode correr. Vira, mas não pensa 2 vezes. Vira e corre. Ela não vai atrás de você. Raramente ela não tem motivo para ir atrás de você. Primeiro que você é maior que ela. Entendeu? Segundo que você já está correndo. Mas ela te alcança? Talvez alcançasse, mas não é não é do animal. Entendeu? Agora, se você ficar ali, ela pode vir se aproximando e aí você está em risco. Entendeu? Se ela Entendi. se aproximar o bastante para pular em você, aí você está em risco. Porque ela pode reagir e pular em cima de você. Né, e te matar com uma mordida, ou te machucar muito, né?
Então, aí você, né? Mas o ato normal é corre, Ó, né? Então, pode ser, eu nunca passei por uma situação dessa, né? Mas o pessoal diz, se você ouvir algum grunhido de onça, não procura ela. Dá meia volta e vai embora. E que acontece isso muito, né? Isso já aconteceu comigo. Com uma turma que a gente estava. Ouviu e falou assim, olha, naquela direção nós não vamos. Por quê? Porque parece que vem de lá. Eu vou na direção da onça? Não vou. Vamos dar meia volta e vamos embora. Vamos voltar pro carro. Ainda mais de noite, né? Que é quando ela caça, né? De dia você não vê. Mas final da tarde em diante você vê o bicho. Então, né? Ou seja, pode se confundir, eu dei um exemplo, mas a gente pode distinguir os atos que pertencem ao instinto e o que pertencem à inteligência, porque um é irracional, o outro é irracional, né? nacional. Por exemplo, fugir de uma barata é o quê? Um ato irracional, eu também. Ainda mais se for voadora. Ah, meu filho. Eu atravesso parede. Voadora eu não gosto. No chão não tem problema nenhum, eu vou lá e mato. Agora, ameaçou voar, eu já tô fora. Eu tô. Deus é mais. Eu Quando ela corro mais do que pousar, essa. eu volto para ver onde é que ela pousou, mas não vou ficar ali olhando ela voar. Eu não quero nem saber. Ela tá ali. É um terror instintivo que a gente tem, mas é verdade. 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha aí, ó, tá vendo? Uhum. O que Tá você estava vendo? explicando aí. O que ele botou lá na Gênese, novamente? Não, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre. É às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Só que as faculdades instintivas, elas são sobrepujadas pela inteligência, sim, em algum momento. Embora o instinto sempre é válido, né? Então aqui acho que ele estava no meio termo, porque lá na Gênese acho que ele não fala exatamente isso. Ele dá a possibilidade de como é que lembra que a gente supera o instinto e as paixões a gente não é controla, né? Domina. E a gente domina as paixões. A gente continua sentindo as paixões, mas a gente não deixa que elas nos dominem. A gente racionaliza, usa a razão e usa e não obedece à paixão. O Ah, instinto ah, a gente supera com a racionalidade. Lá na Gênesis ele diz isso. Aqui ele está no meio termo. Ele diz assim, o instinto existe sempre, mas o homem negligencia. Ou seja, o homem tem que seguir o instinto. Ele ainda falava isso aqui. Se o homem seguir o instinto, ele não vai trabalhar a racionalidade dele. Então, por isso que eu estou achando que as paixões são as emoções, né? isso aqui eu vou marcar, porque eu vou novamente conversar com alguém sobre isso, para ver se eu dar uma estudada lá na Gênese. Estamos acabando. 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Tá, tudo bem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: se você pensar errado, você vai ter um resultado errado. E o instinto vai sempre acertar. É isso que ele quer dizer aqui. Né? Mas você. No caso, o exemplo do urso, como você falou, se eu correria, porque eu não sei, Eu também não correria. sabia disso. É. Se eu não soubesse, eu correria. Aí esse exemplo daí é uma coisa que mostra, ou seja, ele está dizendo o seguinte: se eu usar a razão, ele diz assim, a razão é infalível se ela não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e o egoísmo. Ou seja, na verdade, a nossa razão, se ela existir, né,
é porque eu já desenvolvi bastante a minha inteligência e ela for completa, eu consigo alcançar o livre-arbítrio, a livre escolha. Porque o instinto não me dá escolha, entendeu? Eu respondo com automatismo, um condicionamento que o corpo tem. Esse condicionamento só funciona com o corpo que eu tô. Mas ele não me traz benefício nenhum. Entende? Lembra que eu sou o que nós somos? Individualidades morais. Se eu seguir o instinto a vida inteira, eu vou evoluir moralmente? Não. Entendeu? E mais cedo ou mais tarde, eu vou encontrar um osso, entendeu? Então não vai adiantar de nada, eu não estou evoluindo. Então, em relação à evolução, não é legal. Mas, ele diz aqui, o instinto não raciocina. Sim, então, a razão, sim, permite ao homem escolher, que é o que dá o livre-arbítrio. É a razão que permite que eu escolha. Senão, eu não estou escolhendo, eu estou seguindo o meu instinto. Destino. Natural, que é natural. Que eu desenvolvi ao longo, né? Aí, isso aí é o espírito falando, né? É. Aí vem Aí Kardec vem explicando, né? Aí Kardec explica. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações. Enquanto as daquela são resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as daquelas são resultado de apreciações e de uma deliberação. Deliberação, uma vontade, né? O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade. Foi bem genérico aí, né? Tanto que ele não fala no homem, ele fala nos seres dotados de consciência, mas até aí a gente não sabe o que ele considera, né? Se alguns animais podem ser dotados de consciência, na opinião dele. Mas a princípio ele está certo em relação ao homem. Aí, só não deixa claro que seres são esses. Vamos dar uma pesquisada. Vale a pena ir lá na Gênesis ver o instinto. E eu vou bater um papo com... A Cida é muito boa no Livro dos Espíritos. Conversar com ela sobre esses pontos que a gente marcou. É bom mesmo, Satira, para a gente tirar, esclarecer mais, né? Procure também esclarecer com o pessoal aí que aí a gente faz. Vou deixar aqui. Vou dar uma lida na Gênesis que fala do instinto. Dar uma pesquisa em cima de instinto, trocar uma ideia. Né? Porque aqui essas últimas questões são questões que são questões do Livro dos Espíritos. A primeira lá, aí ele fala uma lá no começo que eu marquei que também é dos Espíritos falando. Então algum entendimento nosso que não está muito, nós não entendemos direito, que não é Kardec falando. Onde Kardec falou com dúvida a gente compreendeu. Não. Vamos ver. Pesquisa que eu vou pesquisar também. Então, tá bom. Começamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Dos Espíritos. Ok? Ok. Então, a sábado vai ter, né? Provavelmente o estudo do ponto Parece final, que né? vai ter o do ponto final e do... O ponto final só pouca gente respondeu. De manhã já tá certo que vai ter. Vamos ver amanhã como é que acontece. De manhã Amanhã vai de ter. manhã eu vou Céu e trabalhar. Céu e inferno. Bom trabalho então para vocês, bom Tá descanso. bom. Tá? Tchau, uma boa noite. Boa noite. Tchau, meninas. Boa noite. Boa Tchau para noite. vocês. Boa noite.